Olá, como vai você? Tudo bem? A nossa vida profissional pós-pandemia mudou de uma forma muito consistente e grande, né? O nosso jeito de trabalhar, a questão do home office, agora essa discussão a respeito do modelo híbrido, né? E eu tenho duas convidadas hoje aqui para a gente falar de um tema muito interessante. O tema de hoje é o futuro do trabalho. Né? O futuro do trabalho chegou, né? E a pergunta é a seguinte: tem um dress code para isso? Nossa convidada é a Carla Giacometti. Como vai, Carla? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Uma delícia estar aqui, um prazer. Estou muito feliz de estar aqui, que a gente conseguiu marcar esse bate-papo aqui, Zé. É verdade. Tem outra convidada também, que é a Dani Amorim. Dani, tudo jóia? Tudo jóia. Obrigada também, Zé, pelo convite. Muito bom estar aqui hoje com você. Eu que fico feliz, né? Olha só, vocês fizeram uma pesquisa muito interessante que está dando o que falar, né? Até o jornal Valor Econômico fez uma matéria a respeito. Então, Zé, antes da pandemia, né, antes desse cenário todo, a gente já vinha acompanhando algumas mudanças expressivas de opiniões em relação a esse tema, imagem pessoal no ambiente de trabalho. E a gente tinha uma certa inquietação em relação a isso, principalmente relacionado a alguns conceitos e alguns termos que a gente via muito o mercado falando, e nós mesmas estávamos falando, que nos incomodavam em relação à sua atualização, né? Essa questão de regras, de pode, não pode, sempre foram questões que nos deixaram muito, muito inquietas na nossa profissão, que é imagem e marca pessoal. Muito bem. Então, o nosso desafio com essa pesquisa foi tentar trazer mais clareza para tudo isso e entender qual que é a linguagem mais contemporânea para falar sobre esse tema. Que bom. Carla, qual é o objetivo principal dessa pesquisa? O que vocês quiseram revelar, né? Eu até estou mostrando aí para vocês que estão nos acompanhando através do YouTube uma imagem que eu fiz como eu gostaria de estar aqui nessa live. Metade de moletom, metade de blazer. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Conta para nós. O mais interessante aqui, sendo muito honesto com você, né, Zé, é que essa pesquisa era para ser uma pesquisa interna, um material interno para a gente mesmo, para responder essas questões, né? Uhum. Porque a gente queria ter a certeza de que, ou estar muito certo de que a gente estava falando no tom certo, que nós estávamos devidamente atualizadas. E para nossa surpresa, assim, o material foi tão rico, vieram tantas coisas interessantes, que aí a gente, além de usar internamente, decidiu compartilhar com as pessoas, e aí aconteceu o que você mesmo disse, né, que a gente foi surpreendida, assim, porque acabou saindo no Valor Econômico, a gente conversou com a Maria Rafá, estamos aqui conversando com você hoje, quer dizer, Que honra. realmente as pessoas ficaram muito interessadas, assim, né, em saber mais sobre isso. A imagem conta muito. Com certeza, né? E aí a gente percebeu, e aí veio todo esse boom da pandemia, que quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente não imaginou que nós iríamos ficar tanto tempo, né, em home office, ou que o home office viria para ficar, e aí parece que isso ganhou um peso maior ainda, Uhum. na medida que a gente teve uma série de limitações relacionadas à nossa comunicação por conta do virtual. Então, como é que eu posso, dentro dessa telinha, Uhum. Me né, apresentar, né? perdendo tanta força da minha comunicação corporal, né, todas essas limitações, como é que eu faço ainda assim para estar confortável, porque não faz sentido, pelo menos ao nosso ver, né, a gente sabe que Uhum. existem várias linhas de profissionais, ao nosso ver não faz sentido você estar da mesma forma como você ia para o escritório. É Então, verdade. como é que eu posso, né? Tem que estar confortável. Como achar, né? O segredo é esse. Eu falo que eu adotei aqui a camisa preta há alguns anos
E só em situações especiais, como hoje, né? Eu ia falar com vocês sobre estilo, sobre presença, eu coloquei esse blazerzinho aqui, né? Mas usando essa mesma questão que você traz para a gente, né? Com muita assertividade, como achar o meio termo, né? Aqui no home office, eu posso estar com uma calça de moletom, mas na tela eu tenho que estar mais apresentável, né? Eu posso estar aí com a minha camiseta sem problema nenhum. Mas recente eu fui fazer uma palestra magna para um grupo de professores na cidade de Cascavel, 400 professores. Eu não poderia estar lá, né, com essa camiseta. Nada contra, mas era um ambiente mais formal, o ambiente exigia, né? Então, eu sempre digo que o desafio nosso, Dani, é achar esse meio termo, né? Queria que você contasse para nós quais foram as revelações em números, primeiramente, que a pesquisa trouxe, Dani. Tá. Eu acho que antes de falar dos números, eu vou falar sobre esse meio termo. Uhum. A gente gosta muito de falar que existe uma equação para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, né? Que é a gente conciliar o teu objetivo profissional ou o objetivo que você tem naquele determinado momento de apresentação. Então, você trouxe o exemplo da tua palestra, né? Então, qual que era o teu objetivo ao chegar naquele espaço? O que você queria contar sobre você para as pessoas e que elas sentissem em relação a você. O outro elemento para conciliar são os vieses cognitivos, né? E esse é um tema que a gente gosta muito de trabalhar, que a gente acredita muito na força disso e na importância, né? A gente fala que o nosso sonho é fazer com que o maior número de pessoas consiga conhecer sobre esse assunto para que a gente possa diminuir os rótulos, né? A primeira imagem é aquela que realmente fica? Quero ouvir de vocês. Pois é, então, o que são os vieses cognitivos? E a outra pergunta, já para deixar vocês embaralhadas aí, vocês podem fazer perguntas uma para a outra também. Eu lembrei da propaganda que diz, aquela propaganda, o mundo trata melhor quem se veste bem, que é do século passado, do meu tempo, de uma marca de roupas. Expliquem isso para nós. Nossa Senhora, essa... a gente vamos por partes, mas assim... Vou deixar vocês duas na tela, tá? A primeira resposta da primeira pergunta. A primeira impressão é a mesma que fica? Não, e vamos explicar. Não necessariamente. A segunda, o mundo trata melhor quem se veste bem? Sim. Isso também nós vamos explicar. E só concluindo que a Dani Como dizia o cara da propaganda, estou bem, Fernandinho? Bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. Nessa mesmo. E é muito em função do que a Dani estava falando dos vieses. Mas, e tem uma terceira, então, como a Dani falou, né, o objetivo, essa questão dos vieses, que a gente vai entrar um pouquinho aqui, e que está muito relacionado com o meu público. Então, é isso que, usando o teu mesmo exemplo, né? Para quem eu vou falar? Isso é muito importante, porque até por conta desses vieses cognitivos que nós temos, é importante que você não esteja muito diferente desse público, porque isso ajuda você a se conectar com esse público. Então, nem muito mais formal, nem muito menos formal, isso é importante também. Não adianta você botar o seu blazer para falar com um público que não vai se conectar com o seu blazer, né? Então, o que vai causar um distanciamento. Então, essa questão do público é fundamental. E a entrega que você vai fazer também, né? Qual é a entrega, qual é a informação, qual é o conhecimento que você vai passar para esse público? E por último, o meu fone está caindo aqui. E por último, essa questão, uma questão muito importante que a gente acredita muito, que é mesmo assim, como não deixar de ser você. Como colocar a tua autenticidade, a tua personalidade ali naquela roupa também, para que não seja um personagem, né? Você comunica muito por meio das tuas roupas. Então, e quando você se veste de você fica mais confortável e isso melhora a tua performance, a tua comunicação, né? Gostei de ouvir, né? Lembrando dessa história minha do blazerzinho lá na palestra dos professores, eu me senti super bem, tão à vontade, que eu fui super espontâneo e sentei no chão. Depois até tirei uma foto que eu gostei, né?
Dani, fala para nós, por favor, então, quais foram aí as surpresas que vocês tiveram e os números dessa pesquisa. Está todo mundo curioso, né? Até porque esse é o trabalho de vocês, né? A empresa de vocês faz esse trabalho de ajudar, de assessorar as pessoas e as empresas, né? Uhum. Então, vamos lá. Para falar de alguns números, vou olhar para baixo aqui, porque é impossível falar de números sem ter cola. Nós estamos com você aqui na tela para sermos parceiros e solidários. Legal. Então, olha só, a gente fez uma bateria foram várias perguntas, várias afirmações durante a pesquisa, entre outras questões, e as pessoas podiam dizer se elas concordavam totalmente, concordavam parcialmente, nem concordavam nem discordavam, discordavam parcialmente e discordavam totalmente. Então, esse foi o nosso termômetro para cada afirmação. E uma delas foi a seguinte: quando cuido da minha imagem pessoal, me sinto mais seguro e autoconfiante. Quantos por cento você acha que concordaram totalmente ou parcialmente com essa afirmação, Zé? Posso chutar? 80%? 95%. 95%. Esse foi um dos números que nos chamou muita atenção, porque a gente, como profissionais da área, a gente realmente sabe a importância e sabe o impacto que esse cuidado com a imagem pessoal tem no nosso dia a dia, na forma como a gente se comporta e a forma como a gente se vê, mas a gente não imaginava que essa concordância fosse tão alta dos profissionais que estavam participando. A gente falou com 460 profissionais. É um universo bem interessante, regiões, né? Diferentes faixas etárias, diferentes gerações, portanto, diferentes níveis hierárquicos, diferentes áreas de atuação. Então, foi um resultado muito significativo para a gente. Uma outra coisa que eu vi na pesquisa de vocês é em relação ao dress code antes da pandemia e pós-pandemia, né? Carla, você poderia falar para a gente a respeito? Um pouco do que a gente estava falando, porque como a gente ficou muito mais limitado né, nessa questão da comunicação, existe uma preocupação com isso. E, ao mesmo tempo, assim, poxa, mas eu estou na minha casa, estou confortável. E aí entra uma outra questão, né? Que teve um outro elemento que entrou na jogada, que é esse aí do teu rádio, do teu microfone, aí, da minha tela em branco aqui. O cenário. O cenário, ele comunica muito também. Isso faz parte também da imagem pessoal, porque imagem pessoal diferente do que a gente tem a tendência de fazer rapidamente a referência, a gente pensa em aparência, mas não é só aparência, né? É tudo que a gente está comunicando, inclusive, no caso do virtual, no nosso cenário. Então, tudo isso passou a comunicar também. E tem uma das perguntas que a gente faz na pesquisa, inclusive, com relação a essas questões pandêmicas e tal, considerando a pandemia, sobre abrir câmera, não abrir câmera, né? Interessante. E a gente percebe que as pessoas que já trabalhavam em home office, elas já estavam mais acostumadas e, portanto, abriu mais a câmera. Já as pessoas que começaram foram as pessoas que disseram que foi onde teve o maior número de pessoas que não abrem a câmera. Negativas, né? Eu gravei um vídeo recentemente, tá no YouTube, no LinkedIn, que eu listei, né, de tanto que eu tenho feito aulas, palestras, gravações, conversas, eu fiz uma lista de dicas, e são dicas muito simples, né, para que as pessoas façam aí, participem de eventos online, de aulas, de palestras, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? A gente tem que ter o respeito daquela pessoa que não quer abrir câmera, né? Às vezes por uma questão tecnológica ou do espaço onde ela está, mas também a gente precisa alertar que profissionais que trabalham com negociação, que trabalham com imagem, que precisam de uma presença, precisam e têm que entender que se eles estão na chuva, é para se molhar, né? Então, apareça, marque presença, esteja lá, né? Dani, o que mais a pesquisa revelou aí para nós? E vocês falaram de algumas surpresas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essas surpresas também que vocês citam. Legal. Olha só que interessante. Aquelas mesmas 95% de pessoas que concordaram com aquela frase, tá? Entre elas,
pelo menos 15% estão se sabotando, porque elas estão ficando de pijama em casa para trabalhar durante home office. Então isso é muito doido, né? Olha só que interessante, né? Aí, olha lá, quando cuido da minha imagem pessoal, me sinto mais produtivo nas atividades do dia. Eu tenho essa percepção. 80% de concordância. A gente... Porque a impressão que eu tenho, eu estou dando um depoimento pessoal, né, até para o trabalho de vocês, é o seguinte, que quando eu venho muito largado, muito solto, eu não consigo um grau de concentração maior. Porque aqui no home office também a gente tem uma série de distrações. Isso afeta a nossa produtividade, né? Então a gente precisa prestar atenção. Porque da mesma forma que existe, desculpa, Dani, da mesma forma que existe uma comprovação de que nós passamos mensagens a partir da nossa aparência, por exemplo, por meio de elementos de design, semiótica, enfim, uma série de questões. Se eu estou passando essa mensagem para o meu interlocutor, a partir do momento que eu estou o tempo todo me olhando aqui nessa tela, eu estou também transmitindo, estou me retroalimentando dessas mensagens. Então, o que eu estou recebendo de mim quando eu me olho lá toda desleixada, por exemplo? Então, faz todo sentido. E, assim, todo mundo tem os seus dias, né? Mas tem um caráter emocional também muito forte, porque as emoções das pessoas, a gente falou aí do futuro chegou e o dress code pós-pandemia, tem uma sobrecarga emocional na vida das pessoas, o home office muito grande, né? Muitas empresas, inclusive, estão preocupadas e trabalhando, investindo nessa preocupação. Exato. Então, é bem isso, assim, quanto tempo você passa, a gente outro dia fez uma live até com a Luciana Nardini, que você conhece, ligando esse tema da imagem pessoal com produtividade, porque que é o tema da Lu, porque está intimamente ligado, assim. Então, inclusive, a Lu falava, né, sobre quando a gente não estava em home office, a gente tinha alguns marcadores. Então, eu entrei no meu carro, eu estou indo pro trabalho, eu estou no trânsito, eu estou delimitando a passagem do meu descanso para o meu início da jornada. Eu saio do trabalho, eu entro no meu carro, é um outro limitador. Assim como o trocar de roupa, me arrumar, passar uma maquiagem, ou fazer a barba para ir trabalhar, também são marcadores importantes. Isso trabalha com todo o nosso emocional. Né? Tem uma coisa... Se eu fico o dia inteiro de pijama, que mensagem que eu estou mandando, né? Cadê esses... Você está de férias, está de folga, né? E como você vai criar e como vai produzir, né, Dani? E a gente não ouve muita gente falando que está trabalhando mais durante a pandemia? A roupa, o se arrumar, entra como como que fala? Marcador? Um delimitador? Um delimitador desse horário de trabalho. Um limite que você coloca para esse teu horário de trabalho. Tua batida no cartão, né? Se você sai de pijama da cama e toma café e vai para o escritório e vai almoçar de pijama e toma café da tarde e continua, você vai até não sei que horas fazendo essa confusão, né? Agora, tem uma coisa muito interessante que é o trabalho que vocês fazem através da empresa de vocês, né? Orientando pessoas, orientando empresas. É bom quando as empresas também estão preocupadas em qualificar os seus talentos para essa presença pessoal, né? Porque elas ganham também, porque a pessoa está lá se apresentando, ele é um embaixador da companhia. Perfeito. E vocês têm um evento, têm um curso, né? Vocês poderiam falar um pouquinho para a gente a respeito? Esse curso a gente adora o nome dele, se chama Liberta. Porque a gente chama de não regras da vestimenta profissional, né? Porque justamente vem desse ranço que a gente tem com essa coisa do tem que isso, tem que aquilo. E não, a gente acredita muito que a gente precisa informar as pessoas e não informar. Não colocá-las em forminhas, em caixinhas, né? Então, a partir do momento que a gente passa as informações para as pessoas, para os colaboradores ou para o RH das empresas, com essas informações elas podem decidir o que elas vão fazer, né? E eu acho que esse é o importante.
entenda o que você está transmitindo quando você faz determinada escolha. E a partir daí, decida se você quer fazer um atalho ou se você vai pelo caminho mais longo. Enfim, você tem esse poder de decisão e ele é seu, né? Um outro caminho que nós acreditamos muito, que nós falamos muito, principalmente quando a gente fala em corporativo, é o caminho da empatia. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, a gente percebeu muito, a Dani pode falar melhor dos números, mas assim, a gente percebeu muito essa questão que é gritante em relação à geração Y e geração X, quando a gente... Porque a percepção de formalidade delas é diferente. O que é formal para um não é formal para outro. Exatamente. Então, assim, quem é que está certo? Ninguém está certo, ninguém está errado. São diferentes pontos de vista. Nessa linha que você está falando, né, eu lancei agora recentemente um livro, que é o Top de Gestão Mundo 6.0. Ele está aí saindo a segunda edição em breve. Vou compartilhar ele com vocês também assim que a segunda edição estiver pronta. A segunda edição sai com novidades. Estamos esperando. E ele é toda uma jornada que eu faço, especialmente nesse universo do empreendedorismo, da inovação, das startups, da transformação digital, né, do marketing da experiência. E o que eu tenho visto, né, eu estava me preparando aqui para fazer esse bate-papo com vocês, é o seguinte, que a empresa da geração anterior, que tem uma cultura diferente do terno, do paletó, da gravata, que isso ainda está presente em muitos estados, ela é diferente dessa empresa que eu estou acostumado a conviver, que é a empresa da garotada, que os garotos vão de bermuda, de camiseta, né? Tem toda uma questão da diversidade, do tempo que essa geração vive, né? Como achar, Dani, esse equilíbrio, né, entre não vou dizer que o velho, né, mas um modelo anterior e esse modelo atual? Porque não dá para pôr no Ebanks, no Contabilizei, um cara de terno e gravata lá, tudo engomadinho. Sim. Como também não dá para colocar a garotada de camiseta e de bermuda numa empresa hiper tradicional. Tem uma questão de coerência aí, né? E essa coerência, ela esbarra muito assim no que a Carla falou sobre a interpretação sobre o que é um ambiente formal, ou o que é um ambiente informal. Então, de uma forma geral, as gerações mais novas, elas estão percebendo o ambiente de trabalho como um ambiente informal. E muitas vezes um profissional de uma geração mais velha, olhando para aquele mesmo ambiente, tem uma interpretação de um ambiente formal. Então, a forma como eu olho e interpreto vai refletir na forma como eu me visto. Entendi. Certo? Então, só aí a gente já tem um gap muito importante, né? E uma outra coisa que a gente viu muito é que, antigamente, profissionalismo e formalidade eram conceitos complementares. O profissionalismo não existia sem formalidade. Uhum. E a formalidade estava necessariamente vinculada ao profissionalismo. O terno, a gravata, aquela coisa mais séria, mais formal. E hoje, o profissionalismo está muito mais associado à proximidade, à capacidade de empatia, à transparência, à autenticidade. Eu fui no Contabilizei e estava falando lá com o Vitor Torres, né? E o pessoal tem todo um espaço de jogar sinuca, pebolim, tem o Dog Day, tem a liberdade lá de roupas e etc e tal. E eles têm um termo que para mim ele é matador. Eles chamam de entregáveis, Dani e Carla. O que são os entregáveis? Significa o seguinte, que você tem uma liberdade de trabalho, de horário, de jornada, de vestimenta e etc e tal, mas primeiro de tudo você tem que entregar as suas tarefas, entregar lá os seus combinados, né, com aquela companhia. Dani, eu queria que você falasse um pouquinho mais do curso, né, do Liberta, o que é que as pessoas que forem participar desse curso vão encontrar? Legal. Então, elas vão encontrar uma apresentação sobre os resultados dessa pesquisa que a gente fez, que foi uma pesquisa inédita. Então, vamos trazer os principais insights dessa pesquisa e vamos complementar o tempo todo essas informações com as orientações práticas, né, para uma boa aplicabilidade do tema, tanto no dia a dia das empresas quanto dos profissionais, e trazendo
um embasamento da neurociência muito, muito forte também para tudo que a gente vai apresentar, para que a gente consiga tirar o máximo possível a certa percepção que ainda existe de superficialidade do tema. Né? Então, esse é um objetivo muito, muito forte que a gente tem nesse tema. Então, é um curso, basicamente, de conscientização em relação ao que é essa vestimenta profissional contemporânea, que não tem nada a ver com regras. Pois é, isso que eu gostei, né? Então, talvez a proposta que eu falei de vir metade de moletom e metade de blazer daria certo, né? Que é o quebrar regras, Carla. Como é que a gente ensina, provoca isso para as pessoas e traz essa percepção de liberdade? Como é que vocês vão fazer isso no curso? Então, a ideia do curso, ela veio muito em função disso mesmo, dessa demanda que a gente sentia, dessa dificuldade que a gente percebe das pessoas, porque quando, vou pegar o exemplo aí que você deu do Contabilizei, mas poderia ser uma outra startup. Quando você fala para os teus colaboradores, venha de você, você pode vir do jeito que você quiser, o que a gente percebe também é que o outro lado se sente inseguro. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Então, existe um ruído, existe uma insegurança, e você mesmo falou da importância de você estar se sentindo bem, né? Você está se sentindo na sua pele, se sentindo seguro para você você conseguiu até sentar no palco para conversar com essas pessoas. Então, a gente não quer de jeito nenhum que a vestimenta seja um empecilho. A gente quer que isso, ao contrário, traga liberdade para ela ser quem ela, ela ser quem ela é e colocar o máximo da potencialidade dela onde ela precisa colocar. Então, a gente vê que, assim, os RHs estão com essas dificuldades, as pessoas também. Então, o que a gente quer realmente, a partir até de muita... falando muito sobre os vieses, né, que são os vieses cognitivos ou vieses inconscientes, como as pessoas conhecem muito, assim, vamos contar para essas pessoas nesse curso quais são as leituras, por que isso acontece, como é que isso se processa aqui, para que as pessoas consigam, a partir daí, usar isso como ferramenta, como elas quiserem, né? Então, o curso vem muito com esse propósito. A gente acredita muito nisso, assim, nosso olho brilha, porque a gente quer que todo mundo fique sabendo disso. A partir do momento que você se apresenta melhor, se comunica melhor, você vive melhor, né? E o nome da moda a respeito desse tema, né, que a gente está falando, né, faça as coisas com simplicidade, faça as coisas com felicidade, faça as coisas com autenticidade, é a menina Fadinha, né, que acabou de ser vencedora das Olimpíadas, né? A frase dela é sensacional. Ela disse assim: eu vim aqui para me divertir, né? Então, como é que você vai levar esse conceito, né, de fazer as coisas com resultado, com responsabilidade, mas fazer as coisas também de forma divertida? Eu estou conversando com a Dani Amorim e com a Carla Giacometti. Elas estão aí falando sobre o futuro do trabalho, né, esse futuro que chegou, e o dress code para isso. Qual é a roupa, qual é a vestimenta ideal, né? E a gente brincou aqui, né, lembrando a frase que o mundo trata melhor quem se veste bem, continua tratando, mas isso tem que ser com a tua espontaneidade. A gente está indo para o encerramento desse bate-papo, dessa conversa. Falamos bastante, mas o tempo voa, né? Voa. Eu quero que vocês deixem aí as suas considerações finais. Vamos começar com a Dani? Te agradeço, Zé, por abrir esse espaço aqui para nós, para essa conversa. Se deixar, a gente fica aqui, eu acho que um dia inteiro falando sobre esse tema, porque para nós ele não acaba nunca. Mas eu gostaria de complementar falando também que o nosso objetivo com esse curso todo é levar essas informações para as pessoas para que elas consigam, de alguma forma, julgar menos. Olha... O julgamento, na verdade, todos nós fazemos, né? Isso acontece de um modo muito rápido no nosso cérebro, então a gente vai julgar independente da nossa vontade. Agora, o que a gente faz a partir do nosso julgamento, aquilo que vem depois, a gente consegue administrar. E ouvindo um pouco dessas nossas, né, desse conteúdo que a gente tem para compartilhar, a gente com certeza acredita nessa
possibilidade de saber administrar melhor o seu julgamento e, ao mesmo tempo, saber usar a imagem pessoal como uma ferramenta propulsora da tua marca pessoal. Muito bem, obrigado, Dani. Carla, por favor. É isso mesmo, é isso que a Dani falou, assim, a nossa grande missão, o nosso grande propósito, como eu sempre brinco, né, com as metáforas, a gente fala que nós somos flanelas que lustram lâmpadas, então a gente quer que tenha muita lâmpada aí para a gente lustrar nesse curso, para a gente deixar o brilho aparecer. É isso. Exatamente. Zé, obrigada por essa oportunidade, uma delícia ficar aqui conversando com você. Que bom, gente, olha, bate-papo gostoso, a gente falou sobre marca pessoal, sobre dress code, sobre os resultados dessa pesquisa que foi feita aí pela Cadeia, a empresa da Carla e da Dani, né? E até uma próxima oportunidade. Tchau para vocês. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.